Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Eu me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa e se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Peço desde já que deixe sua curtida, comente no vídeo, compartilhe. Pois bem, neste vídeo vamos analisar e refutar a visão pietista segundo a qual, se Cristo não utilizou a política ou o Estado para cumprir seus propósitos messiânicos ou redentivos, então o cristão não deve fundamentar sua atuação política na fé e na Bíblia. Pois muito bem, a partir de uma perspectiva reconstrucionista, peonômica e pressuposicionalista, demonstramos como essa abordagem ignora o senhorio total de Cristo sobre todas as esferas da vida e leva à secularização da sociedade. Assista e entenda, porque a política deve estar sob a lei de Deus. Pois muito bem, pessoal, no YouTube tem um pastor, um teólogo chamado Daniel Batista, né? Eu venho acompanhando o canal dele há alguns anos. Ele é um pastor que lidera, né? Que tem uma igreja, né? Chamada Cenáculo da Fé para as Nações. Ele tem 2 canais no YouTube, né? Um chamado Verdade em 10 Minutos e outro chamado Igreja Sem Política, né? Que é do movimento dele, né? Pois muito bem, pela doutrina que ele ensina, né? Ele claramente expressa, ele demonstra que adota o pietismo, né? E tem um vídeo dele, né, no canal dele, em que ele fala, né, sobre teocracia, né, política, né? E nesse vídeo eu me proponho a dar uma resposta a ele, né, uma refutação sob a perspectiva do reconstrucionismo cristão e da teonomia reformada. Bem, então vamos analisar e refletir sobre algumas ideias pregadas por esse pastor, né, o Daniel Batista. Bom, neste vídeo, num determinado vídeo do canal dele, né, o argumento de Daniel Batista parte de uma premissa dualista típica do pietismo, que separa a autoridade de Cristo em categorias exclusivamente eclesiásticas, excluindo sua aplicação às esferas política e estatal. Tal visão, no entanto, é inconsistente com o ensino bíblico e a tradição reformada teonômica, que reconhece o senhorio universal de Cristo sobre todas as áreas da vida, incluindo o governo civil. Cristo declarou em Mateus 28:18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso inclui todas as esferas de governo, pessoal, familiar, eclesiástico e civil. Negar a aplicação dessa autoridade ao Estado, sobre o Estado, a esfera política, é limitar o senhorio de Cristo, reduzindo apenas à esfera religiosa eclesiástica, algo que contradiz Colossenses 1:16-18, onde Paulo afirma que todas as coisas, incluindo tronos e domínios, foram criadas por ele e para ele. A lei de Deus é a única base legítima para a moralidade e a justiça em qualquer esfera, incluindo a política.
Separar a autoridade de Cristo da esfera estatal é, portanto, adotar um padrão humanista ou autônomo, que é uma forma de idolatria. Pois muito bem, o Salmo 2 destrói qualquer concepção pietista que limite a autoridade de Cristo apenas à esfera eclesiástica e vida particular do indivíduo cristão. Este salmo declara explicitamente o senhorio de Deus e do seu ungido sobre todas as nações. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Versículo 6. Deus ordena que os reis e governantes se submetam a Cristo. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Versículos 10 a 11. Esta passagem evidencia que a autoridade de Cristo não se limita à igreja, mas abrange também os governantes civis, exigindo que eles governem em conformidade com a justiça divina. O pietismo, ao negar essa realidade, falha em aplicar a plenitude do ensino bíblico sobre o senhorio de Cristo. Ray J. Rushdoony brilhantemente observa que rejeitar a aplicação da lei de Deus à esfera civil é um ato de rebelião contra o governo de Cristo. Exatamente como o Salmo 2 descreve os ímpios que conspiram contra o ungido. Então, esse é o primeiro ponto, tá? A autoridade de Cristo é universal. Segundo ponto, a teocracia é bíblica, não uma rebeldia. O conceito de teocracia, entendido como o governo de Deus por meio de sua lei, não é uma rebelião contra Deus, mas a própria estrutura revelada na Escritura. Em Deuteronômio 4, 5 a 8, Israel é chamado a ser uma nação governada pela lei de Deus, servindo como modelo para as nações. Rejeitar a teocracia é rejeitar a aplicação da palavra de Deus ao governo civil. A teocracia bíblica não implica em um governo clerical, mas na submissão de todas as esferas à lei de Deus. Alegar que a teocracia é rebelião ignora o papel prescritivo da lei no Antigo Testamento e a continuidade de seus princípios morais e ordenanças no Novo Testamento. Terceiro ponto. A separação igreja-estado não implica separação de Deus e Estado. Daniel Batista, este pastor e teólogo do movimento Igreja Sem Política, confunde a legítima separação entre igreja e Estado com uma suposta separação entre Deus e Estado. No entanto, o governo civil não é uma entidade autônoma, mas um servo de Deus. Romanos 13, 1 a 4. Como muito bem explica o teólogo, o Dr. Greg Bunsen, um dos maiores reconstrucionistas e peunomistas que já houveram. Pois bem, a função do governo civil, do Estado, é promover a justiça conforme definida pela lei de Deus, e não por ideologias humanistas, ou uma suposta neutralidade. Não existe e nem pode existir neutralidade. Rejeitar a aplicação da lei de Deus ao governo é abraçar o secularismo, que nega a soberania de Cristo e leva à anarquia moral. Quarto ponto. A denúncia de princípios maçônicos é inconsistente. Bom, me parece que o pastor e teólogo Daniel Batista, no seu vídeo, tenta
fazer uma associação entre o conceito da teocracia e os princípios maçônicos. Bem, a ideia de que a teocracia deriva de princípios maçônicos é infundada. A teocracia bíblica é fundamentada na Escritura, enquanto a maçonaria promove uma filosofia pluralista e humanista, contrária à visão bíblica, contrária à visão reconstrucionista. A verdadeira rebeldia está em rejeitar a lei de Deus como padrão absoluto. Bem, a posição do pastor, e teólogo Daniel Batista, do canal Verdade em 10 Minutos, e do movimento Igreja Sem Política, falha em reconhecer o senhorio universal de Cristo e a aplicação abrangente de sua lei. Uma visão bíblica consistente requer que toda a autoridade, incluindo a política, esteja sujeita à palavra de Deus. A separação radical proposta por Batista não apenas limita o alcance da autoridade de Cristo, mas também abre espaço para padrões humanistas e seculares, contradizendo a cosmovisão bíblico-teonômica. Bom, num determinado trecho, do vídeo dele, que trata do tema acerca da autoridade de Cristo, da sua obra, há uma confusão conceitual sobre teocracia. Daniel Batista parece não compreender o conceito bíblico de teocracia. A teocracia, no sentido reformado teonômico, não é uma imposição de uma instituição religiosa sobre o Estado, mas o reconhecimento de que toda a autoridade emana de Deus e que tanto governantes quanto governados devem obedecer à sua lei. Romanos 13, 1-4. A teocracia bíblica, seu Daniel Batista, é fundamentada no governo de Deus sobre todas as esferas da vida, não na manipulação política ou ideológica. Além disso, há uma falsa equiparação a movimentos contrários ou anticristãos. Veja bem, ao colocar a teocracia no mesmo nível de tendências como marxismo cristão, teologia da libertação e liberalismo econômico, Daniel Batista erra gravemente. Essas ideologias são fundamentalmente contrárias à lei de Deus. A teocracia bíblica não é uma invenção humana, nem um princípio maçônico, mas uma exigência clara da Escritura. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 33, 12. A teocracia é algo definido, ordenado e instituído pelo próprio Deus, não algo que vem do homem. A tentativa de igualar a teocracia a heresias modernas, essas tendências que temos visto, demonstra falta de entendimento teológico e histórico. Também temos que entender a seguinte questão: a supremacia da lei de Deus sobre o papel da Igreja e do Estado. Ao afirmar que a teocracia impõe à Igreja um papel institucional, ao pensar dessa forma, alegar, argumentar dessa maneira, Batista ignora a distinção bíblica entre Igreja e Estado. A Igreja é chamada a proclamar a verdade de Deus, enquanto o Estado é chamado a aplicar a justiça conforme a lei divina. Isaías 9, 6-7, Romanos 13, 1-7. A denúncia de Daniel Batista contra a teocracia é, na verdade, uma rejeição à soberania de Cristo sobre todas as áreas da vida. Bem, assim ficam expostas as fraquezas de um pietismo que busca divorciar a fé cristã das realidades práticas e sociais, algo que os reformados reconstrucionistas refutam vigorosamente.
Bem, num outro trecho do vídeo dele, né, do canal dele, há uma crítica ao patriotismo e ao que é chamado, né, cosmopolitismo. Pois bem, Batista confunde o papel legítimo de patriotismo bíblico com idolatria nacionalista. Embora Deus não esteja governando por uma bandeira, ele ordena que governantes sejam ministros para promover o bem e punir o mal. Romanos 13, 1-4. O patriotismo bíblico reconhece que Deus usa nações para seus propósitos. Daniel 2, 21. O cosmopolitismo também é uma visão limitada, pois embora os cristãos sejam cidadãos dos céus, Filipenses 3:20, isso não anula responsabilidades terrenas. Jeremias 29:7. Outro ponto, né? A teologia da prosperidade é bíblica, mas deturpada. Daniel Batista é alguém que condena, né, a teologia da prosperidade como um todo. Mas a Bíblia promete bênçãos materiais para os que obedecem à lei de Deus. Deuteronômio 28, 1-14. O problema é a distorção contemporânea, né, feita por diversas igrejas evangélicas neopentecostais, né, essas igrejas do evangelicalismo independente, né? É uma distorção que essas igrejas fazem que transforma a prosperidade em consumismo e ganância. Textos como Provérbios 13, 22 confirmam que o pecador ajunta para o justo. A verdadeira prosperidade bíblica é fruto da fidelidade ao pacto. Terceiro ponto, né? A autoridade teológica e revelação. Pois bem, Daniel Batista corretamente identifica que a autoridade teológica é derivada da revelação de Deus. No entanto, ele comete um erro gravíssimo, minimizando o papel da Escritura ao sugerir que revelação natural e personificada em Cristo são suficientes. A Bíblia é a autoridade final e infalível para fé e prática. 2 Timóteo 3, 16-17. Bem, essas críticas expõem a necessidade de distinção clara entre doutrinas bíblicas genuínas e deturpações modernas, promovendo uma visão robusta da soberania de Deus sobre todas as áreas da vida. Bem, para refutar as afirmações de Daniel Batista com o método pressuposicionalista, vamos estabelecer que a Escritura é a base epistemológica que torna possível qualquer conhecimento verdadeiro. Bom, agora vamos refletir sobre outra parte, né, do vídeo dele, né? Vamos tratar, né, o argumento que diz: a base não é a Escritura, mas os fatos históricos e arqueológicos. Bem, o argumento ignora que a Escritura é a revelação autoritativa e normativa de Deus, que interpreta os fatos históricos e arqueológicos. Sem a Escritura, não há base para interpretar corretamente a história ou a arqueologia, pois apenas ela fornece a cosmovisão consistente que faz sentido do mundo. Salmos 36, 9, João 17, 17. Outro argumento dele é que os fatos estão acima da Bíblia. Daniel Batista inverte a ordem da autoridade. Os fatos são inteligíveis porque Deus os criou e os revelou na Escritura. Colossenses 1, 16-17. O conhecimento de Deus e da realidade é impossível sem a revelação bíblica, que é auto-autenticada. 2 Timóteo 3, 16-17. Além disso, a história é interpretada pela palavra de Deus, e não o contrário.
Salmos 119 e 160. Outro argumento apresentado: a Bíblia é apenas um registro dos atos de Deus. Bem, a Bíblia não é meramente um registro histórico. É a própria palavra de Deus, inspirada e inerrante, contendo autoridade divina. 2 Pedro 1, 20 a 21. Daniel Batista reduz a Escritura a um papel subordinado, mas sem ela não temos critérios objetivos para determinar a verdade sobre Deus, Cristo ou a redenção. Bom, quarto ponto que eu quero tratar aqui com vocês que estão assistindo. A Escritura como o fundamento da racionalidade. Bem, apenas os pressupostos da Bíblia tornam possível o raciocínio lógico, a ciência e a moralidade. Daniel Batista depende da Bíblia para defender a historicidade de Cristo e dos atos de Deus, como qualquer pessoa, mas, simultaneamente, nega sua supremacia, caindo em autocontradição. Por exemplo, João 17,17 afirma que a palavra é a verdade. Sem ela, qualquer reivindicação de verdade carece de fundamento. Quinto ponto que eu quero tratar aqui com vocês: a harmonia canônica como prova da autoridade bíblica. Embora Daniel Batista reconheça a harmonia entre os autores bíblicos, ele falha em compreender que essa harmonia é evidência de sua inspiração divina e supremacia. Essa harmonia aponta para uma mente divina que governa a história e a revelação. Hebreus 1, 1 a 2. Bom, rejeitar a supremacia da Escritura resulta em incoerência epistemológica. A Bíblia é a única base que fornece os pressupostos necessários para a verdade, racionalidade e conhecimento. Outro trecho do vídeo dele, que eu quero tratar aqui, é que o discurso dele, do Daniel Batista, aborda a autoridade da autorrevelação divina, enfatizando que o conteúdo teológico é exclusivamente produzido por Deus e que cabe ao homem apenas contemplar e transmitir fielmente essa revelação. Ele critica, tentativas de adaptar o Evangelho para agradar aos homens, defendendo a objetividade da verdade divina. Embora o pastor valorize a centralidade de Cristo, sua abordagem demonstra um pietismo que só tende a enfraquecer a aplicabilidade da lei de Deus no mundo. Sob uma perspectiva reconstrucionista e pressuposicionalista, sua visão apresenta falhas importantes. Primeiramente, a rejeição à produção teológica humana desconsidera que, enquanto criaturas feitas à imagem de Deus, somos chamados a pensar e aplicar a verdade divina nas várias esferas da vida, incluindo cultura, política e ética pública. O pietismo, enfatizado no discurso, cria uma separação entre a fé e a prática, negligenciando o mandato cultural de Gênesis 1, 26 a 28, que exige que a humanidade subjugue e governe o mundo sob a orientação de Deus. Além disso, o foco exclusivo na contemplação da revelação falha em reconhecer o papel da razão iluminada pelo Espírito Santo. Como defendido por pressuposicionalistas como Gordon Clark e Vincent Young, a autoridade divina não é incompatível com a necessidade de interpretação teológica. Pelo contrário,
Deus nos chama a exercer nossa mente de forma submissa à Escritura, para responder às questões de nossa época. Por fim, a crítica dele, ao uso de pressupostos ignora a realidade de que todo pensamento parte de pressupostos. Como reconstrucionistas, reconhecemos que os pressupostos cristãos devem moldar a civilização, influenciando cada aspecto da vida, desde a educação até as leis civis. Portanto, rejeitamos uma abordagem puramente contemplativa que isola a fé de sua missão, de transformar o mundo em submissão ao reino de Deus. Bom, agora vamos à refutação à ideia pietista sobre a relação entre Cristo e a política. Primeiro, o erro fundamental da premissa pietista. A afirmação ou ideia pietista, onde ou quando Cristo usou a política ou o Estado para cumprir seus propósitos messiânicos ou redentivos. Bem, essa afirmação carrega um erro lógico e teológico fundamental. A suposição de que, porque Cristo não tomou controle direto das instituições políticas de sua época, então o cristão não deve buscar exercer o domínio na política, ter influência na política, ou usar a Bíblia como fundamento para sua atuação no Estado. Esse raciocínio incorre em um non sequitur. O que é o non sequitur? É a inferência ou conclusão que não é consequência lógica das premissas. É assertiva sem nenhuma referência lógica ao que foi dito anteriormente. Pois bem, por que esse raciocínio incorre em um non sequitur? Porque a missão redentiva de Cristo, seu Daniel Batista, e a atuação sociopolítica do cristão são distintas em propósito, mas não necessariamente desconectadas. Cristo veio, primeiramente, para cumprir sua obra messiânica e redentora. João 3, 16 a 17. Estabelecendo o reino de Deus e inaugurando um domínio que se expandiria progressivamente na história. Mateus 28, 18 a 20. 1 Coríntios 15, 25. Sua rejeição da Revolução Zelote, a rejeição de Jesus à Revolução Zelote, ou da tomada de poder político, não significa uma rejeição de toda atuação política em si, mas sim uma rejeição de meios contrários à sua missão naquele momento específico. Segundo ponto, segunda questão. A autoridade de Cristo sobre as nações e a esfera política. A ideia de que Cristo não teve envolvimento político ignora que ele constantemente afirmou seu senhorio sobre todas as esferas, incluindo reis e governantes. Em Mateus 28, 18, ele declara: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso inclui a política. Se toda a autoridade pertence a Cristo, então o Estado não pode ser uma esfera neutra, independente de sua soberania. O Salmo 2 claramente afirma essa realidade ao exigir que os reis da terra se submetam ao Filho de Deus. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor. Salmos 2, 10 a 11. Cristo foi acusado de ser um rei político. João 18, 37. E embora ele tenha esclarecido que seu reino não era oriundo deste mundo e que não era um reino revolucionário terrestre,
imediato, isso não significa que ele rejeitou a soberania política. Pelo contrário, ele afirmou diante de Pilatos que ele era de fato rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo. João 18:37. Terceiro aspecto, a missão da igreja e o mandato cultural. A tentativa pietista de usar a vida de Cristo como um modelo exclusivo para a política falha ao ignorar o restante da Escritura. O mandato de discipular as nações, Mateus 28:19-20, inclui ensinar todas as coisas que Cristo ordenou, o que envolve a aplicação da lei de Deus na sociedade. Os cristãos não são chamados a apenas imitar Cristo em sua obra redentora, que é única, mas a expandir seu reino por meio da obediência em todas as áreas da vida. A lei de Deus, conforme revelada na Escritura, não faz separação entre vida privada e pública. Deuteronômio 17:18-20, Romanos 13:1-4. A ideia de uma política neutra ou sem influência bíblica é um mito pietista e secularista. Bem, a objeção pietista ignora a distinção entre a missão redentiva única de Cristo e a aplicação prática de seu senhorio na história. O fato de Cristo não ter tomado um cargo político não significa que a política deva e possa ser uma esfera religiosamente e moralmente neutra, desconectada da cosmovisão cristã. Pelo contrário, toda a autoridade foi dada a Cristo, e a Escritura nos chama a aplicar seus princípios em todas as áreas, incluindo a política. O pietismo, ao rejeitar essa realidade, acaba por se alinhar ao secularismo e abdicar da responsabilidade cristã de exercer domínio piedoso sobre a sociedade. Gênesis 1:28, Mateus 5:13-16. Pois muito bem. Com este vídeo, expomos claramente a mentalidade pietista ao separar Cristo e sua missão redentora da esfera política, como se a fé cristã, o Evangelho, o reino de Deus, não devesse influenciar o governo e as leis. Essa visão não é apenas antibíblica, mas também historicamente perigosa, pois cede terreno à secularização e à marginalização do cristianismo na sociedade. A argumentação pietista, ao exigir que o cristão siga o modelo de Cristo sem envolvimento político, comete o erro de confundir o propósito único do Messias com a responsabilidade contínua da Igreja na Terra. O Novo Testamento não ensina a abdicação da cultura e da política, mas sim a sua sujeição ao senhorio de Cristo. 2 Coríntios 10:5, Colossenses 1:16-17. Portanto, ao contrário do que defendem os pietistas, como o pastor e teólogo Daniel Batista, a fé cristã não é apenas uma fé privada, mas uma cosmovisão totalizante que deve moldar todas as áreas da vida, incluindo a política e o Estado. O mandato de discipular as nações inclui a transformação das leis, das instituições e da cultura de acordo com os princípios divinos e o reino de Deus. A retirada da Bíblia da política não produz neutralidade, mas sim a ascensão de ideologias, filosofias ou cosmovisões ímpias que se opõem ao reino de Deus. O erro do pietismo precisa ser combatido com um cristianismo robusto, que não apenas prega a salvação individual, mas também promove
a restauração de todas as coisas sob o governo de Cristo. A grande comissão não se limita ao evangelismo, mas inclui a aplicação prática da lei de Deus para a glória do seu reino. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado do conteúdo do vídeo. Peço que deixe seu like, né? Comente e compartilhe com outras pessoas. Obrigado pela sua atenção, por ter assistido o vídeo até o final, e vamos ficando por aqui. Um forte abraço, né? Até o nosso próximo encontro. E se porventura houver alguma pessoa ou que seja seguidor, né, seguidora do Daniel Batista, né, seja da igreja dele, né, ou de alguma forma esteja ligada ao movimento dele, né, o Igreja Sem Política, ou ele mesmo, né, se ver este vídeo no YouTube, estão desafiados a me contestarem, né, e me refutarem biblicamente, se entenderem que eu estou errado. Do contrário, seus argumentos permanecerão injustificados. Tá bom? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo e até mais.